White Online, capítulo 620. O legado de Nix. Doppelganger atravessou a sala, socando os jogadores de aparência assustada. Ao deixar para trás um grupo de jogadores chorando, ele se aproximou de Alice com um sorriso doentio. No entanto, antes que ele pudesse alcançá-la, Amur avançou e cortou com um machado de lâmina vermelha. Antes que pudesse alcançar Doppelganger, uma parede invisível apareceu e parou o machado como se estivesse preso por cordas invisíveis. Doppelganger virou-se para Amur com um sorriso e estalou os dedos. O teto caiu e pousou em cima dele, enterrando-o como uma múmia antiga. Ele então se virou para Alice e viu a expressão assustada no rosto de sua jovem donzela. Com um passo, ele já estava na frente dela, e então sua mão direita se transformou em uma lança de aço. Uau! Com um grito de alegria, Doppelganger esfaqueou a lança para frente, e ela se aproximou do rosto de Alice. O rosto de Alice congelou, então relembrou memórias de seus primeiros dias no White Online. A sala inteira parecia congelada. A lança de aço parou de se mover, o sorriso imperturbável do Doppelganger permaneceu imóvel e ela pôde ver Diana gritando junto com Amur. Quando ela baixou o olhar, sua mão era a única coisa que se movia no tempo congelado. Então, ela pressionou-o contra o torso do Doppelganger e sussurrou. Magia divina, uma força. Bum! O tempo começou a se mover novamente e o rosto do Doppelganger congelou quando sangue fresco jorrou de sua boca. Porém, o sangue era transparente, como se fosse feito do mesmo material de um espelho. Ele voou pela sala como uma pessoa que perdeu o controle de um avião. Então, ele bateu na parede rochosa e ficou profundamente enterrado lá dentro. Perto do teto, uma tela holográfica apareceu, mostrando que o chefe havia perdido um pouco a saúde. Todos se viraram para Alice. Milhões de olhos viram uma bela jovem donzela, com falta de ar. No entanto, aos olhos deles, ela parecia imensamente poderosa. Ela foi a primeira, na opinião deles, que feriu o Underlord, mesmo que levemente. O que foi isso? Ela olhou para suas mãos trêmulas. Foi como se alguém tivesse congelado o ar, ajudando-a a fazer isso. Em uma das salas de observação, o deus Zeus e Shiva franziram a testa. Eles perceberam algo. Ela não percebe que fez isso sozinha. Zeus disse e se virou para Shiva, que riu. Sim, ela já está no nível de grande sacerdotisa, não é? Shiva esfregou a bochecha com uma risada. Então, como ela não sabe? A interface não aparece? Deve aparecer. Shiva riu secamente e apresentou sua teoria. Talvez ela seja tão poderosa quanto uma sacerdotisa comum. Impossível, Zeus queria dizer. Mas essa família Whitlock estava lhe dando arrepios. Isaac, o primeiro jogador a derrotar Deus, e agora sua irmã mais nova, um jogador que conseguia usar o poder do tempo sem classe especial. A classe sacerdotal é estranha, Shiva disse, e encolheu os ombros. Sempre achei estranho. É uma classe que permite que você se comunique com os deuses e tome emprestado o poder deles. O poder do empréstimo precisa ser bidirecional. O padre não pode pedir poder emprestado se Deus não permitir. Shiva e Zeus se viraram um para o outro, com os olhos arregalados. Existe apenas um deus com poderes relacionados ao tempo. Zeus engoliu em seco. Meu pai, Cronos, um deus primordial, permitiu que os humanos pegassem emprestados seus poderes. Então, ele a escolheu. Mas por quê? Doppelganger saltou da parede com o cabelo desgrenhado. Ele olhou para Alice com as sobrancelhas franzidas. Então, ele se lançou para frente e bateu com o punho na bochecha dela. Bam! Com a cabeça torcida para o lado, Alice caiu no chão com uma dor agonizante. Foi como se um carro tivesse atropelado ela. No entanto, ela não conseguiu emitir nenhum som, pois todo o ar saiu de seus pulmões. Apenas lágrimas voaram enquanto ela abraçava seu corpo. Merda! Doppelganger limpou a poeira de suas roupas, então se virou para Alice, e quando ele estava prestes a chutar, seu corpo congelou. Ele se virou com pressa e viu um homem ruivo olhando para ele sem emoção. Amur saiu dos escombros e, com Diana, atacou com raiva Doppelganger. Ele deu um tapa em Diana sem esforço, empurrando-a para o lado, e bloqueou o ataque furioso de Amur. No entanto, Doppelganger não conseguiu se concentrar adequadamente porque o olhar de Zachary estava fixo nele. Era como um deus olhando para o humano. Então, uma voz soou em seus ouvidos. Quem você é? Você não é o Underlord. Doppelganger cerrou os dentes, agarrou o rosto de Amur e jogou-o fora. Então, ele se lançou em direção a Zachary e gritou. Quieto. Zachary de repente sentiu como se seu corpo estivesse sendo esmagado de dentro para baixo. Doppelganger deslizou a mão para a esquerda e para a direita e depois no sentido anti-horário. As paredes invisíveis engolfaram o homem ruivo e parecia que ele estava tentando esmagar uma melancia. Zachary teve dificuldade para respirar e percebeu que Doppelganger estava tentando matá-lo. Então, seu olhar ficou ainda mais frio quando ele desapareceu de repente, e sob expressões de espanto de outros, ele apareceu diante do distorcido da realidade e sorriu. Surpresa. Doppelganger agarrou o rosto de Zachary, tentando esmagá-lo. No entanto, o rosto do homem ruivo desapareceu junto com todo o seu corpo. Então, toda a sala ficou escura com um céu estrelado. Era como se ele estivesse flutuando no céu noturno. Onde? Ele olhou ao redor do céu noturno,
mas não conseguiu ver seu oponente em lugar nenhum. Então, as estrelas explodiram ao seu redor e o empurraram para fora daquele reino. Os espectadores assistiram enquanto o corpo do Doppelganger parecia ter sido ferido por alguma coisa e então foi lançado voando. Ao bater na parede, Zachary apareceu ao lado dele, agarrou-o pelos cabelos e jogou-o no chão. O GH, o que diabos é você? Doppelganger estendeu a mão para Zachary, mas, novamente, tudo ficou escuro. Ele podia ouvir uma voz fria em sua mente, quase fazendo seus tímpanos explodirem. Eu sou Zachary, o portador do legado de Nyx, a deusa primordial da noite, e embora o Underlord tenha o controle absoluto da realidade, eu tenho o controle absoluto da criação. Os olhos do Doppelganger se arregalaram e sua cabeça explodiu. O queixo de todos caiu quando, aos seus olhos, o invicto Underlord morreu de repente e desapareceu. Zachary observou o Doppelganger desaparecer e balançou a cabeça, muito fraco. Underlord é mais forte e eu meio que quero lutar com ele. Em uma das salas de observação, Shiva disse: havia outro monstro como ele. Droga, minha grande rodada foi arruinada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.